Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que nós estamos aqui para mais um assunto assombrado. Pessoal, já peço logo de cara que se vocês gostarem do vídeo, por favor, deixem seu like, deixem também seu comentário aqui no YouTube, que se gostarem realmente, por favor, compartilhem também nas suas redes sociais, que isso é muito importante para nós. E aquele ainda que não se inscreveu, por favor, deixe a sua inscrição. Peço também que vocês nos sigam no Facebook, está como perfil de divulgação do canal, está como Bruna Oliveira. Por lá a gente sempre avisa quando sai vídeo novo. Bom, o tema de hoje é a respeito de um dos lugares, na minha opinião, mais bonitos e mais misteriosos do mundo. É um local milenar, é a Torre de Londres, que fica na Inglaterra. Pessoas muito importantes da nobreza e pessoas também que foram importantes de alguma forma para a história mundial foram presas, e algumas também tiveram as suas vidas findadas nesse local. Várias torturas foram feitas ali e talvez por isso seja considerado um dos lugares mais assombrados da Inglaterra, justamente por ter muitos avistamentos de fantasmas, inclusive até algumas fotografias foram tiradas. Eu vou deixar aqui para vocês depois, no decorrer do vídeo, uma foto que supostamente aparece um dos príncipes que desapareceram misteriosamente nesse lugar. São os príncipes Eduardo V, que na verdade já era rei, e o seu irmão, o príncipe Ricardo. Um dos fantasmas também mais vistos na Torre de Londres é o de Ana Bolena. Ela é uma das fantasminhas que nós vamos conversar, que nós vamos mostrar aqui para vocês no vídeo, tá bom? Esse local também tem muitas pesquisas sobrenaturais, principalmente depois da descoberta de alguns esqueletos que estavam enterrados debaixo da escada da principal torre desse lugar, que é a Torre Branca. Tem bastante história a respeito aí da Torre de Londres, mas eu reuni aqui as principais histórias. Mas fora essas que eu vou contar para vocês, tem outras que de repente a gente até pode fazer uma continuação desse vídeo. Se vocês têm medo de histórias fantasmagóricas, talvez não seja o vídeo ideal para vocês assistirem hoje. Vamos conhecer essa história? Então bora, Vlad, é contigo. Solta a vinheta. A Torre de Londres é um castelo histórico localizado na região central de Londres, na margem norte do rio Tâmisa. Ele foi fundado por Guilherme I ou William I, o Conquistador, no final do ano de 1066. A princípio, esse local tinha apenas uma torre, né? A Torre Branca, que é até hoje a principal estrutura desse lugar, que hoje é um complexo de edifícios. A princípio, ele foi construído para ser um forte, né, de defesa, mas com o decorrer do tempo ele também se tornou residência real e também teve outras funções muito importantes, né, na realeza britânica, que foi a parte de funcionar como uma prisão. Muitas pessoas foram presas ali dentro, algumas injustamente, segundo historiadores. Essas pessoas passaram ali momentos terríveis de angústia, sabendo que provavelmente seriam executados de alguma forma. Naquela época, geralmente era utilizado ali a morte pela forca ou por decapitação, mas também era um local que funcionava como câmara de tortura, principalmente no reinado de Henrique VIII, que era o esposo da Ana Bolena, que é uma das principais aparições desse lugar. Até hoje, alguns instrumentos de tortura originais e outros também são réplicas, ficam expostos na Torre de Londres. Uma curiosidade também sobre esse lugar é que ele é uma residência oficial de vários corvos. Na verdade, no reinado do rei Carlos II, ele teve uma conclusão. Não sei como ele chegou nessa conclusão, mas a princípio tinham muitos corvos habitando o espaço da torre. E ele disse que se algum dia aqueles corvos saíssem dali, a realeza britânica iria se extinguir. E até hoje, esses corvos eles são mantidos ali como um patrimônio histórico. Na verdade,
todo o complexo da torre é um patrimônio histórico já tombado pela Unesco. Uma outra curiosidade também é que cerca do ano de 1200 chegaram alguns animais selvagens para interter, na verdade, ali a corte, né? Alguns animais como leões, panteras, leopardos foram trazidos, ficaram ali numa espécie de zoológico. Hoje a torre ela tem várias esculturas referente a esses animais. E o que acontece? Um desses animais era um urso polar. E esse urso polar, ele também tem, digamos assim, uma função muito importante nos relatos assombrados. Referente aos fantasmas que são vistos na Torre de Londres, um dado muito curioso é que todos eles têm o maior número de avistamentos justamente na data em que eles morreram. E não é o caso somente de uma aparição, de um fantasma, e sim todos eles. Eles são vistos no decorrer do ano também, mas justamente no aniversário de morte daquela determinada pessoa que hoje é considerado ali um espírito que não conseguiu sair devido às injustiças, às mágoas que sofreram, que morreram ali de formas muito violentas, segundo alguns pesquisadores espíritas, alguns pesquisadores do paranormal, do sobrenatural, eles falam que justamente esse local ele é tão assombrado porque esses espíritos não conseguiram sair dali devido ao sofrimento que eles tiveram em vida e por causa das injustiças. Muitos avistam algumas pessoas perambulando por ali, e aquelas pessoas que têm maior sensibilidade, que dizem que são médiums também, eles falam que esses espíritos eles tentam se comunicar de alguma forma para que a verdade sobre a vida deles realmente apareça. O rei Henrique VIII, ele era o esposo da Ana Bolena. Na verdade, Ana Bolena foi a segunda esposa dele. E também deixo aqui para vocês uma indicação de um outro vídeo que nós fizemos, foi um dos primeiros vídeos aqui do canal, chamado Mistérios de Hampton Court. Ele é um especial de 1 hora mais ou menos de vídeo, onde a gente fala sobre todos os fantasmas que perambulam pela corte de Henrique VIII, principalmente lá no castelo de Hampton Court. Ana Bolena também está nesses fantasmas, mas tem algumas outras esposas dele que também são vistas. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho dessa história, confere lá que eu vou deixar o link aqui para vocês. Bom, no tempo de Henrique VIII foi a era, digamos assim, né, a era Tudor, que mais dizimou e aprisionou pessoas dentro dessa torre. E uma delas foi a Ana Bolena. Na verdade, o Henrique VIII ele era um rei muito brutal. Ali nas decisões que ele tomava para matar pessoas, realmente era um estalar de dedos e cabeças literalmente rolavam. Isso aconteceu com muita frequência porque ele rompeu com a Igreja Católica e ele fundou, na verdade, a Igreja Anglicana, porque só assim ele poderia, né, anular o casamento dele com Catarina de Aragão para que ele ficasse com Ana Bolena. E foi justamente, né, por essa autoridade toda que ele teve que ele acabou mandando muitos prisioneiros para lá, e foi a época que maiores torturas foram feitas ali. Uma das execuções mais famosas que ocorreram nessa torre foi justamente a de Ana Bolena. A Ana Bolena ela foi aprisionada no dia 2 de maio de 1536, junto com o irmão dela, o George Bolena. O que acontece? Para quem não conhece muito a história de Ana Bolena, ela não conseguiu dar o filho homem que o Henrique VIII queria e, segundo os historiadores, muito se armou contra a Ana Bolena. Na verdade, para muitos historiadores, ela foi vítima de uma conspiração porque ele queria muito um filho homem e ela não conseguiu dar esse filho homem para ele. Ela conseguiu dar uma menina que depois reinou a Inglaterra por 44 anos, que foi a rainha Elizabeth I. Ela chegou a ter um filho homem com o Henrique VIII, mas ele, infelizmente, nasceu natimorto. Então, segundo a história, ele já estava ali com uma nova noiva em vistas. E o que acontece? Ele tinha que arrumar um pretexto para que Ana Bolena, então, saísse do seu caminho. Alguns historiadores dizem que a história é essa. Outros já falam que realmente ela poderia ter traído o rei. Chegou aos ouvidos do rei que ela era uma bruxa, que ela praticava ali atos libidinosos com o próprio irmão, o que seria o incesto, que ela também fazia algumas outras situações vexatórias ali com o rei, que ela flertava com alguns homens. Chegou aos ouvidos do Henrique que ela traiu ele com 4 homens da sua corte e que também ela estaria numa espécie de conspiração para derrubar o reinado de Henrique VIII junto com o seu irmão. Então o rei não quis conversa, acabou então prendendo ela nessa data e ela foi executada no dia 19 de maio
de 1536 por espada. O irmão dela também foi executado por machado no dia 17 de maio. Todos os dois estão enterrados numa capela que é dentro da Torre de Londres, no complexo dessa Torre de Londres, que é a Capela de São Pedro ad Víncula. Então, o que acontece? O irmão dela foi decapitado a machado e ela não queria ter esse fim porque as execuções por machado eram muito demoradas e dolorosas. Então, ela pediu ao rei que desse, né, um voto de clemência para ela. Ela escreveu uma carta pedindo para que ela fosse, então, executada por espada, e isso realmente aconteceu. Ele acabou contratando um espadachim que veio da França e apenas utilizando um único golpe, ela então teve a sua vida findada. Dizem que foi uma cena muito pavorosa, que esse espadachim, ele começou a afiar a espada atrás dela, que ela escutou todo o barulho, e que o carrasco, então, no momento que foi pegar a cabeça dela para mostrar para uma pequena plateia que estava ali, ela ainda estava mexendo os olhos e a boca, porque antes dela morrer, ela estava em profunda oração. Essa história dos lábios e dos olhos da Ana Bolena ainda estarem se mexendo foi confirmado pelo general Geoffrey Field. Ele participou de uma entrevista em 1995, na época ele era governador da Torre de Londres, e ele falou que, segundo documentos históricos que estão guardados ali, essa história realmente é verdade. Dizem que a plateia saiu muito assustada com a situação. Ana Bolena teve o corpo dela junto com a cabeça colocados numa caixa pequena de flechas, onde eles guardavam flechas, porque nem sequer um caixão o Henrique deixou que ela tivesse. Ele também não assistiu à execução dela. Ela foi enterrada dentro da capela de São Pedro, sem nenhum túmulo, na verdade, nenhuma lápide dizendo que ela estava enterrada ali. Logo depois da execução da Ana, ela já começou a ser vista, e dizem que até hoje é o fantasma mais visto não só na Torre de Londres, mas também por toda a Inglaterra. Major General Geoffrey Field is Governor of Her Majesty's Tower of London. Do you know what happened to her body? Well, I know the story of what happened. Immediately after the executioner picked up the head and displayed it to the crowd who had gathered to see the execution. And the story goes that the eyes continue to move and the lips continue to move for several seconds after the beheading. The body was then put into an arrow chest. Apparently there was no coffin available for some reason. Put into an arrow chest with the head tucked under her arm, and she was then buried in the chapel of St. Peter ad Vincula, which was immediately behind the execution site. O Geoffrey Field, que era esse governador da torre, ele disse que ele propriamente nunca viu nada, mas que a esposa dele já viu coisas muito estranhas ali dentro e que todos os dias ele tinha alguma reclamação de soldados que não queriam ficar em alguns pontos do complexo, porque na verdade a Ana Bolena ela é vista em toda a região da Torre de Londres, mas tem dois pontos que ela é muito vista, que é a Casa da Rainha, que era onde ela ficou no período antes da coroação dela e também nos momentos em que ela ficou presa, e também na Torre Branca, que justamente era o local onde ela passou a última noite dela antes dela ser executada. Então alguns guardas faziam algumas reclamações dizendo que não queriam ficar naqueles pontos, principalmente no aniversário de morte dela. O Geoffrey Field ele falou que também foi relatado, isso documentado, que no ano de 1817 um sentinela estava patrulhando a Torre Branca e que ele teria tido um ataque cardíaco após ele encontrar o fantasma da Ana Bolena próximo de uma escada. Na verdade, ele teria caído da escada e tamanho susto que ele levou, ele teve essa parada cardíaca e acabou falecendo. Essa informação foi passada por uma pessoa que era muito séria, muito correta, um general que trabalhava diretamente para a rainha. Então ele disse que essa história realmente aconteceu, e teve também uma outra situação que às vezes se confunde um pouco com essa. No ano de 1864, o Geoffrey falou que também foi documentado que um outro soldado também passou mal, só que ele não chegou a falecer. O que acontece? Ele estava fazendo uma ronda próximo da Torre Branca e também próximo da Casa da Rainha. Ele disse que sentiu uma névoa se aproximar dele muito rápido, que não estava uma noite fria, mas que de repente a temperatura
simplesmente despencou. Ele ficou já muito assustado porque ele teria sentido uma presença, e essa névoa branca começou a ganhar formas, e ele disse que era uma mulher com uma roupa de época muito parecida com as roupas que a Ana Bolena usava, principalmente por causa de um acessório que na verdade foi ela que lançou moda na corte de Henrique VIII, que era o capelo, que é uma espécie de chapeuzinho com uma fita, e ela usava muito esse traje. E ele falou que viu então essa mulher ganhar formas. Ele pediu então, digamos assim, para ela sair daquele lugar, né, para ela por favor se retirar, que ela não poderia estar ali. Ele ainda tentou esse tipo de comunicação, muito assustado, mas era a função dele. Ele estava portando uma baioneta. Ele chegou próximo dela, viu que ela não olhou para ele, mas à medida que ele foi se aproximando, ele disse que ela foi virando muito lentamente para ele, e quando ele viu que ele olhou o rosto dela, ele falou que ela não tinha um rosto propriamente, tinha só uma névoa, e ele sentiu muito medo, que ele notou que ela também estava um pouco transparente. Ele pegou a baioneta, deu uma espécie de empurrão nessa aparição. Ela acabou então olhando, ele disse que nesse momento ele acabou vendo os olhos dela, apesar dela não ter rosto, uma imagem branca no lugar dos olhos, uma imagem muito assustadora, que no reflexo ele então acabou disparando a arma, e no momento que ele disparou, que ele conseguiu encostar nela, ele sentiu uma espécie de choque, como se ele tivesse ganhado uma descarga elétrica, e ele acabou apagando. Só que o que acontece? Algumas horas depois esse homem foi encontrado, supostamente dormindo, e lá não é permitido. Se um guarda, né, um soldado da rainha for pego dormindo, ele é preso e provavelmente depois ele acaba sendo expulso do próprio trabalho dele. Só que teve um outro general que estava em uma das torres próximas que testemunhou a favor desse homem. Ele disse que ele viu também esse vulto e viu quando o colega estava tentando conversar com essa figura. Ele falou então que não viu exatamente o momento em que ele desmaiou, mas que ele também tinha visto essa cena, teria ficado muito assustado, teria saído inclusive da janela onde ele estava e teria feito a ronda dele. Então, algum tempo depois, acredito que mais ou menos 1 hora depois, ele desceu e ele acabou então encontrando o colega desmaiado. E outros soldados também falaram que nessa noite também viram uma figura muito parecida com Ana Bolena, e foi por esse motivo que ele não perdeu o emprego dele. Outro local onde a Ana também é muito vista é justamente na Capela de São Pedro, que é onde ela está enterrada. Várias pessoas já disseram que viram uma mulher com a cabeça, é uma figura assim, é uma imagem um pouco fantasiosa, mas várias pessoas já falaram que viram ela dessa forma, com essa cabeça, com o capelo, estaria segurando então nos braços e passando por dentro da capela. Em 1882, um soldado teria narrado a seguinte cena. Ele falou que passou na frente dessa capela, onde ele estava fazendo a ronda, viu uma luz acesa ali dentro, como se fosse luz de velas, não era para ter ninguém ali dentro. Ele pegou então uma escada que estava ali próximo, subiu, e ele descreveu a seguinte cena. Lentamente, a passagem sobre os bancos da capela se moveram em uma imponente procissão de cavaleiros e damas, vestidos em trajes antigos, e na frente caminhava uma elegante mulher cujo rosto não consegui ver, mas cuja figura muito assemelhava-se ao renomado retrato que havia visto de Ana Bolena. Após terem repetidamente andado pela capela, a procissão inteira, junto com a luz, desapareceu. Um outro local também onde ela costuma ser vista é exatamente onde ela foi executada, que é a Torre Verde. Na verdade, a Torre Verde ela não existe um edifício, pelo menos não existe mais. É uma área verde, onde a Rainha Vitória mandou que fosse feita uma pesquisa minuciosa para saber exatamente onde ela teria morrido. Então foi marcado ali com uma escultura o local onde Ana Bolena teria tido a sua vida findada. A Rainha Vitória também, quando ela assumiu o reinado, ela mandou que fosse exumado os ossos da Rainha Ana Bolena e que para ela fosse feita uma lápide no chão da capela com todas as honrarias que ela não teve na época da sua morte. Uma experiência muito assustadora também foi relatada por um outro homem que também trabalhou para a realeza britânica. Na verdade, ele era o guarda das joias da realeza, que até hoje ainda estão em exposição e também em guarda na Torre de Londres. O nome dele era Edmund Lenthal Swite, eu acho que é mais ou menos assim, Swite o nome dele.
Ele foi o guardião, então, dessas joias da coroa entre 1814 e 1852. Ele viveu dentro da Torre de Londres com a sua família e ele falou que em uma certa noite de sábado, ele estava junto com o filho dele e com a esposa. Eles estavam próximos de uma lareira, ele vivia na época na casa da rainha, que era um complexo onde também Ana Bolena teria passado os últimos dias antes da execução. E ele também narrou a seguinte cena, tá? Ele disse que viu o seguinte na casa dele num sábado à noite. Olhei para cima e vi uma figura cilíndrica, como um tubo de vidro aparentemente da espessura do meu braço. Ela estava pairando entre o teto e a mesa. Seu conteúdo parecia ser um fluido denso, branco e azul claro, como o encontro de uma nuvem de verão. Ele falou, gente, que essa figura desceu do teto, foi em direção à esposa dele, pegou no ombro da esposa dele, que automaticamente deu um grito, colocou as duas mãos no ouvido e falou para ele que a figura estava encostando nela e simplesmente isso desapareceu. Então, assim, gente, isso aconteceu mais ou menos no ano de 1852, 1853, que foi um pouco antes dele deixar esse cargo. E ele falou que isso nunca mais saiu do pensamento dele, da esposa dele e também do filho, que na época ainda era muito jovem. Ele disse que foi uma sensação assustadora e que ele jamais conseguiu esquecer o formato daquela figura. Uma outra figura também muito conhecida ali, uma figura fantasmagórica, é a Margaret Polly. Ela era condessa de Salisbury. Na verdade, ela era casada com Sir Richard Polly, era primo do Henrique VIII. Em 1513, a Margaret ela ganhou do rei o título de condessa. Na verdade, o rei Henrique VIII gostava muito dela, considerava ela a mulher mais santa da Inglaterra. A relação deles começou a mudar um pouquinho quando ele assumiu o romance dele com Ana Bolena, porque a Margaret, ela gostava muito da Catarina de Aragão. Mas mesmo assim, a relação dela com o rei ainda era muito boa, até que o filho dela, que já estava exilado na Itália, resolveu escrever um artigo falando mal do rei, falando tudo o que ele pensava. E o rei então achou aquilo ali uma grande afronta. A Margaret acabou levando a culpa pelo filho e ela foi presa na Torre de Londres junto com outros parentes. Em maio de 1539, então, ela foi presa e no início da manhã do dia 27 de 1541, alguns anos depois da sua prisão, ela foi acordada com a notícia que ela morreria em poucas horas. A história da morte da Margaret, ela é muito triste. Tem duas versões para a morte dela e as duas são simplesmente aterrorizantes. A primeira é que ela não teria aceitado a morte dela, ela não achava aquilo ali justo. E no momento em que eles levaram ela para que o carrasco pudesse executá-la por machado, porque a única que foi morta, a única que teve o privilégio de ser morta pela espada, foi a Ana Bolena. Então a Margaret, ela já era uma senhora ali de 60 e poucos anos, ela achava aquilo ali muito injusto, estava muito amedrontada, e ela teria então escapado do carrasco no momento em que ele iria acertar o golpe. Segundo a história, ela teria corrido e ele então, muito furioso, teria ido atrás dela e teria aplicado nela 11 golpes, machucando o rosto dela e o corpo de uma forma ali muito brutal, até que ela fosse considerada morta. A segunda história é que ela teria aceitado sim a morte dela, era uma pessoa muito religiosa, saberia que estaria em outro local muito melhor do que aquele ali porque era inocente, acabou aceitando bem o momento da sua morte, só que eles teriam contratado até então um carrasco muito jovem e muito inexperiente. Até algumas pesquisas falam que ele foi contratado dessa forma para que fosse realmente bastante dolorida a morte dela, e assim foi. Independente qual foi a forma que ela morreu, ela foi executada por 11 golpes de machado. Só que na segunda opção, que é no caso um carrasco muito jovem e amedrontado, ele teria errado os golpes por nervosismo, que ele teria acertado primeiro na cabeça, no pescoço, nos ombros, para que depois, então, no 11º, ela fosse considerada realmente já falecida, né, digamos assim, e a cabeça dela literalmente rolou, e o fantasma dela também é visto gritando justamente na região em que ela foi executada, que também foi naquela área da Torre Verde. Dizem que é uma visão
muito assustadora, que ela grita muito. Tem algumas pessoas que afirmam que já viram, inclusive, uma sombra de machado aparecer na parede em alguns momentos. Outro fantasma também muito visto ali é da Lady Jane Grey. A Jane Grey, ela também é conhecida como a Rainha dos 9 Dias. Ela acabou assumindo ali o trono, por questão de sucessão. Ela ficou somente 9 dias após a morte do rei Eduardo VI, que era filho do rei Henrique VIII. Só que a filha dele, Maria I, com a primeira rainha, Catarina de Aragão, ela acabou mexendo os pauzinhos ali, digamos assim, e conseguiu assumir o trono. E a Lady Jane Grey, que era uma adolescente de 15 para 16 anos, já era casada, acabou então sendo colocada na Torre de Londres como prisioneira. Como a rainha Maria I estava com muito medo de perder o trono, ela então determinou que no dia 12 de fevereiro de 1554, a Jane e o seu esposo, Guildolf Dudley, eles teriam que ser executados, e eles foram executados nesse dia mesmo a machado. Uma das aparições da Jane aconteceu no ano de 1957, exatamente 403 anos após a sua morte. Segundo essas aparições, ela teria se materializado numa espécie de massa branca. Ela estaria chorando, dizem que era uma moça muito bonita mesmo, muito parecida com um retrato que ela tem ali, um quadro que tem na Torre de Londres, e ela é vista chorando muito, correndo pelos corredores ali, manchada ali também de sangue, e tendo então essa vontade de se comunicar com alguém para explicar que ela sim tinha que ter assumido o trono, mas na verdade ela foi muito empurrada pelo pai dela, que depois de certa forma também acabou traindo ela nessa questão da Maria I, e o pai dela também foi executado ali dentro alguns dias depois. Um outro fantasma também muito visto na Torre de Londres é do Sir Walter Raleigh. Na verdade, o Walter Raleigh, ele tem ali algumas histórias que dizem que a rainha Elizabeth I era muito apaixonada por ele, que deu para ele várias terras, vários bens, na intenção, de ter esse interesse correspondido, mas ele acabou, na verdade, se interessando por uma dama de companhia da rainha chamada Bess. Então, o que acontece? Ele acabou sendo preso 2 vezes, um a mando da rainha Elizabeth I e depois a mando do rei James I. Só que a rainha Elizabeth acabou soltando ele. Também dizem que na esperança dele ter alguma coisa com ela, mas ele não quis. Dizem que ele era um homem muito bonito, chamava muita atenção, e ela teria tido esse interesse que não foi correspondido. Só que algum tempo depois, o Walter ele acabou sendo preso novamente a mando do rei James, e ele foi executado também por machado no dia 29 de outubro de 1618, e a cabeça dele foi embalsamada e entregue para sua esposa, que era essa dama de companhia da rainha Elizabeth I. Então, assim, gente, ele ficou preso na Torre Sangrenta, e ele acabou escrevendo também alguns livros ali dentro. Ele era muito amigo do William Shakespeare, e ele ficou muito conhecido também por alguém que buscava ali o mítico Eldorado. A aparição dele acontece com frequência, principalmente na Torre Sangrenta. Dizem que ele aparece por ali pelos corredores vestindo as roupas de época, que muitas vezes as pessoas acabam confundindo, porque tem muitos atores ali dentro também usando roupas da época Tudor. Só que essas pessoas que viram o fantasma do Walter falaram que não era um ator, que era ele realmente, que ele era igual à figura do retrato, e que eles acabavam tendo essa certeza porque no momento em que eles iriam cumprimentar essa figura, ela acabava então virando uma espécie de fumaça e desaparecia nos complexos da Torre de Londres. Um outro local também muito colocado ali como assombrado é o Portão dos Traidores. A Ana Bolena teria passado por esse portão, teria se ajoelhado, pedido por favor para que o rei acreditasse nela, que ela era inocente. Outras pessoas também passaram por ali e sabiam que a partir do momento que cruzariam esse portão, eles não sairiam mais com vida. Eu não consegui encontrar essa foto, e olha que eu procurei na internet, mas se alguém souber de alguma coisa, por favor, deixem aqui. Dizem que foi tirada uma foto alguns séculos atrás, que essa foto teria sido analisada até pelo casal Warren, mas eu não encontrei essa foto. Dizem que um fotógrafo passou por ali e registrou um momento em que uma mão fantasmagórica apareceu segurando uma das grades desse portão e que tinha uma algema nessa mão e que estava presa
nesse portão. Dizem que é um local onde se escuta muito choro, muitos gemidos e muitas lamentações. Dizem que essa mão era muito nítida no portão, mas eu realmente não consegui encontrar. Um dos fantasmas também, né, os fantasmas mais vistos ali dentro também se referem aos príncipes da torre, que no caso seriam os príncipes e irmãos, né, Eduardo V e o seu irmão mais novo, Ricardo. Na verdade, o Eduardo V ele já era rei. Então, ali também entra uma história que não foi confirmada, que o tio deles, o rei Ricardo III, teria conseguido a tutela deles, mas acabou ali armando uma tramóia para provar que o pai dos meninos tinha sido bígamo, então o casamento dele com a mãe dos príncipes não seria válido, e isso acabou sendo aceito pelo parlamento na época, o que acabou colocando os dois príncipes como filhos ilegítimos do rei. Então o rei Ricardo III acabou tomando o trono e mandou que os sobrinhos fossem então internados, digamos assim, na Torre de Londres. O sobrinho mais velho, que era o Eduardo V, ele tinha apenas 12 anos e o seu irmão mais novo tinha apenas 6 ou 7 anos de idade. Só que esses príncipes nunca mais foram vistos em lugar nenhum. A mãe deles não havia morrido, tentou de várias formas pegar a guarda dos filhos novamente para ela, porque o rei Ricardo também armou alguma coisa ali para ela, para que ela não pudesse ficar com eles, enfim. E o que acontece? Esses meninos nunca mais foram vistos. Então dizem algumas testemunhas da época que o rei, com medo de perder o seu trono, né, numa rebelião futura, acabou então executando os próprios sobrinhos ali dentro. Dizem que ele pagou 2 homens de confiança para sufocar essas crianças enquanto elas dormiam, usando 2 travesseiros. Então, assim, gente, dizem que eles foram enterrados embaixo da escada da Torre Branca. E pasmem, cerca de 200 anos depois, no reinado do rei Carlos II, acho que foi nesse reinado, eles acabaram, então, fazendo uma reforma na Torre Branca, e no momento que eles foram escavar, o que eles encontraram? 2 esqueletos, e que depois foi visto que era realmente muito possível que fosse dos 2 príncipes, porque pela estrutura óssea, né, que realmente se referia ali a um menino de 12 e a um menino de 6 anos de idade. Outros esqueletos também foram encontrados nessa região, e esses príncipes são vistos ali com muita frequência. Uma moça inglesa chamada Mary Ryan, ela visitou a torre junto com seu marido. Eles tiraram várias fotografias, e eu vou mostrar aqui para vocês agora uma foto que, segundo ela, não tinha ninguém mais ali naquele complexo. Era justamente na Torre Branca onde ela estava, que foi onde foi encontrado, né, esses esqueletos, e ela disse que não tinha ninguém. E segundo alguns especialistas, também não foi encontrado nenhuma manipulação nessa foto. Eu vou dar a minha opinião. Essa foto particularmente eu achei muito parecida com uma pintura. Esse menino que aparece atrás dela, ele não parece ser um menino de verdade, ele parece ser uma pintura, mas pode ter sido uma materialização também nessa forma. Eu acredito realmente em vida após a morte, no sobrenatural. Respeito quem pensa diferente, não duvido que possa ser verdade, mas essa foto eu achei realmente com uma atmosfera muito parecida com uma pintura. Mas segundo especialistas, não tem nenhuma manipulação nessa foto. Deixa aqui para mim no comentário o que vocês acham. Também peço novamente o like de vocês, a inscrição, se ainda não forem inscritos. Uma outra situação muito assustadora que acontece ali dentro também, pessoal, é referente ao Henrique VIII. Ele tem uma armadura que realmente é original, pertenceu a ele. E essa armadura ela é trocada várias vezes de lugar, porque os soldados que ficam ali fazendo a ronda dizem que sentem uma sensação de sufocamento quando chegam perto dessa armadura. Um soldado relatou que ele teve uma nítida sensação que uma espécie de manto invisível foi jogado na cabeça dele, que ele sentiu que ele estava sufocando, sentiu várias cutucadas, vontade de chorar. Teve soldados que ficaram com marcas vermelhas no pescoço, e o rei Henrique ele era considerado um rei muito brutal, principalmente para mandar, né, executar essas pessoas. Então dizem que esses soldados ficam com manchas muito vermelhas, aonde eles sentem que estão sendo pressionados, e outros turistas também não gostam de chegar perto dessa armadura. Um outro fantasma também muito visto ali na região da torre se chamava, né, na verdade, Guy Fawkes. Ele foi acusado de conspiração, foi preso e morto em janeiro de 1606. Ele foi enviado para a Torre de Londres, né, e acabou ficando, na verdade, numa cela abaixo da Torre Branca. Qual era a intenção dele, na verdade? Ele ficou conhecido como conspirador da pólvora, porque parece que ele foi pego
em flagrante, arrumando um barril de pólvora para que ele pudesse explodir o parlamento inglês, e nesse momento ele foi levado então para baixo da Torre Branca. Ele teria passado por praticamente todos os objetos, todas as máquinas de tortura que eles tinham ali, principalmente a rack, que era um aparelho muito horrível que esticava as pessoas e acabava dando ferimentos internos muito graves. Ele teria então passado por tudo isso até então que ele acabou falecendo ali devido às torturas, e é justamente um dos fantasmas mais aterrorizantes, porque dizem que as pessoas não veem ele, mas escutam os gritos debaixo da Torre Branca, que era onde ele foi torturado. Uma outra aparição também muito comum em vários castelos, na verdade, da Inglaterra, é a mulher de branco. Eles não sabem exatamente quem ela é, mas dizem que a mulher de branco que aparece na torre é a figura mais assustadora de todos os outros castelos. Por que ela é mais assustadora? Porque no lugar dos olhos ela tem uma espécie de película branca. Então dizem que ela cutuca muito o ombro das pessoas, que as pessoas já viram ela passando, sentem um cheiro de perfume muito suave, mas que também ao mesmo tempo é forte, porque eles dizem que sentem um cheiro de uma roupa como se fosse muito tempo guardada, uma roupa envelhecida, e que essa figura já ocasionou até alguns desmaios em pessoas, porque ela não é nada bonita de se ver por causa dessa mancha branca que ela tem nos olhos. Uma outra figura também um pouco diferente que costuma aparecer ali foi a figura de um urso polar acinzentado. Segundo um relato de um guarda, ele acabou vendo essa figura. Ele disse que ficou com muito medo, mas acabou atacando essa figura, que também se transformou numa espécie de fumaça. Ele disse que não se sentiu bem, desmaiou, e 2 dias depois ele acabou falecendo também. Uma outra fantasminha também ali que é vista é Arbella Stewart. Ela era tataraneta do rei Henrique VII. Ela foi considerada uma possível herdeira do trono de Elizabeth I. Ela acabou sendo aprisionada algum tempo depois, e ela acabou sendo morta por envenenamento. Não se sabe muito exatamente por que ela foi envenenada. Alguns até suspeitam que ela estava em depressão, porque ela tinha muita vontade de se casar, mas ela acabou nem se casando. Ela até se casou, na verdade, secretamente, mas não conseguiu consumar esse casamento. E ali foi vítima de uma grande conspiração na época e acabou, então, morrendo aonde é a casa da rainha. E muitas empregadas hoje ali desse local falam que não gostam de ficar na casa da rainha porque já viram a Arbella andando por ali, e que ela não é um fantasma muito amigável, que ela morreu com muita revolta e que elas sentem uma pressão no peito, uma angústia muito forte, e elas também se sentem sufocadas, como se alguém estivesse pegando elas pelo pescoço. Então dizem que essa fantasma fica somente nessa região da casa da rainha e não é nada agradável de conviver com ela ali dentro. Outro fantasma também que é relatado ali, na verdade, é um monge que também teria morrido ali nesse local, amando do rei Henrique VIII. Ele também é visto ali vagando, né, por esses trajetos ali da torre, aqueles corredores, mas as pessoas às vezes não conseguem vê-lo, mas conseguem escutar os passos das sandálias que ele usava. Então, assim, pessoal, é um local onde tem muitas histórias, tá? Eu tentei aqui reunir para vocês as histórias que são mais conhecidas, mas com certeza tem muito mais ali envolvendo outras pessoas que já passaram ali. Talvez a gente até faça uma extensão desse vídeo. Fica aí a pergunta: esses fantasmas realmente existem ou tudo isso é fruto da nossa imaginação? Será que a realeza britânica também incentiva esse tipo de conteúdo para que eles também possam ganhar visitações? Porque a gente sabe que para visitar um local desses também não é muito barato. Então fica aí essa pergunta. Eu já tenho a minha opinião, agora eu quero saber de vocês. Fantasmas realmente existem? E a Torre de Londres, realmente assombrada? Fica aí essa pergunta, que é, na minha opinião, um mistério do tempo. Tá bom, pessoal? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau.